Oi, ei, a minha voz é mais grave? Em 2020, eu também fui acometido por uma grande depressão. Eu estava dentro da igreja, eu orava, eu jejuava. Gente, esse evento não é sobre religião. Nós não estamos convidando vocês para ir para igreja nenhuma, para centro nenhum, para lugar nenhum. Nós estamos convidando vocês para imergirem dentro de si mesmos, conhecerem verdadeiramente quem vocês são. E para quando vocês conhecerem verdadeiramente quem vocês são, vocês vão encontrar aí as mazelas, as feridas, as dores, o que tem impedido vocês de alcançar a vida extraordinária. Então, eu vivi uma vida de sarjeta, 10 anos. Eu era ateu, eu não acreditava em Deus. Antigamente eu era religioso, muito religioso. E vivi 10 anos de ateu, não acreditava em Deus. Minha esposa está aqui, que é prova viva. Quando falava o nome de Deus, eu não permitia. Eu era muito ignorante, muito arrogante. Então, falava, não adianta falar essa palavra, não adianta. Tudo que você falar, você não vai me convencer. E precisou viver uma experiência com o próprio Deus para que eu pudesse me convencer de que Ele existe sim, e de que Ele é real, de que Ele é verdadeiro, de que Ele me alcança mesmo estando na sarjeta, mesmo estando desgarrado dele, mesmo rejeitando Ele. Porque Ele me amou de uma maneira tão grande que Ele me alcançou. E quando Ele me alcançou, Ele veio através de uma visão. Eu tive 3 visões idênticas. E depois dessa terceira visão, conversei com meu irmão, ele falou assim, vamos em uma igreja. E aí nós fomos nessa igreja e aconteceu na igreja exatamente como eu sonhei. Então não tinha mais como eu relutar contra isso. Nesse momento eu relutava ainda, falava, o que é isso, Deus? Eu sou um bagaço, eu sou um crápula, eu sou um lixo. E como que o Senhor me alcança desse jeito? E esse poder de Deus começava a manifestar no meu corpo, na forma física, meu corpo vibrava, assim como está vibrando aqui agora, uma presença maravilhosa que eu não conseguia controlar. E naquele dia eu fui amado. As palavras que o pregador falou naquele dia foi o seguinte: tu és meu filho e eu te amo de uma maneira tão grande que eu te pego no fundo do poço, troco as suas vestes, coloco uma aliança no seu dedo e você vai se posicionar na terra, fazer a minha vontade. Então eu acreditei. E de religioso, ateu, agora eu comecei uma amizade com Deus. Nessa amizade, uma forma louca de ser, tá, gente? Vai me desculpando, mas essa forma de louco, eu comecei a conversar com ele de uma maneira que eu não precisava mais me trancar no quarto para ajoelhar, não precisava de um horário certo, o tempo inteiro eu comecei a conversar com ele. Porque era muito louco nas crenças que eu carregava de que eu merecia viver a pior vida possível por causa de um tanto de pecados que eu tinha cometido na terra, por eu ter sido um homem muito mau na terra, eu era convencido de que eu merecia sofrer. E nada mais do que o sofrimento era válido para mim. Então eu comecei a conversar com ele e pedi ele para me direcionar um caminho. E eu comecei dentro da igreja, eu achava que o meu chamado era dentro da igreja. Veio a pandemia, durante a pandemia as igrejas fecharam. E dentro do meu sacolão, quem conhece o meu sacolão aí? Casa das Frutas Avenida, mais qualidade da sua vida. Oh, tem que fazer o merchan, né, gente? Não tem jeito de não fazer o merchan, né? Tô aqui, a Casa das Frutas Avenida patrocinando o evento, tem que falar, né? Meu sócio tá vendo aí, então, beleza. E dentro do meu sacolão comecei a fazer eventos fechados, né? Só músicos, quem era músico ia lá tocar com a gente dentro do sacolão. E aí começou a vir as pessoas que eram da igreja que eu frequentava atualmente. Mas a gente sempre postava nos status, outras pessoas começaram a vir e falar, Isaac, eu fui evangélico por muito tempo, e eu tocava na igreja, cara, quando eu vejo vocês tocar lá, me dá uma vontade. Eu falei, cara, vem tocar com a gente. E aí vinha outra pessoa e fala, cara, eu desviei do caminho há muitos anos, mas eu ainda sei tocar, vem tocar com a gente. Cara, eu sou de tal igreja, XYZ, você toca? Vem tocar com a gente. E eu comecei a rebanhar essas pessoas ali no meu sacolão. E eu não ia falar isso aqui não,
mas quem me guia, quem me comanda, ele traz o que eu preciso falar na hora que eu preciso falar. Então eu preciso transbordar na vida de vocês. E se você está pronto para receber, só faz assim, ó, eu recebo. Eu aceito tudo que vier para mim. Sim. O que vier para vocês hoje, vocês vão encher o coraçãozinho de vocês. Por muito tempo vocês foram rejeitados. Por muito tempo vocês eram ovelhas desgarradas. E vocês desgarradas de vocês mesmos. Quando a Jane fala de identidade, quando a Kelly fala sobre o processo depressivo, a gente não consegue olhar para nós mesmos e reconhecer de verdade quem nós somos. E aí, a partir daí, começamos a ser escravos. Escravos de situações. Eu era um escravo do pecado. Eu era um escravo do álcool. Eu era um escravo de um monte de porcarias que nem é lícito falar aqui. Mas quando esse amor me alcançou, e não é sobre igreja, é sobre o amor de Deus, ele me restaurou assim. E eu comecei uma vida espiritual ajudando pessoas durante a pandemia. E vinham a mim várias pessoas de diferentes religiões, eu toco, vem tocar. Não, eu gosto de ouvir, vem ouvir. Ah, eu gosto de participar, vem participar. E ali era muito prazeroso. Acabou-se a pandemia, todos sumiram, cada um voltaram para seus ambientes, para seus ritos. E eu fiquei sozinho com meu irmão novamente. E eu não entendia o chamado ainda. 2020, eu fui acometido pela Grande Depressão. Eu era de oração, eu era de jejum, eu estava dentro da igreja, tinha uma conexão poderosa com Deus, mas eu não percebia as minhas emoções. Fala assim, emoções. Fala pro colega do lado assim, ó, você conhece as suas emoções? Gente, eu não conhecia as minhas emoções. Eu não conhecia o que é gatilhos mentais. Eu não conhecia o que é trauma. E poucas pessoas me conhecem aqui, eu acho que todo mundo me conhece, né? Minha mãe, lindona, maravilhosa, eu honro a vida dela, está ali. E a minha mãe é a prova viva das experiências traumáticas que nós vivemos. As minhas irmãs estão com ciúme ali, ó. Isabel, Sara, minha sobrinha Carolina, meu irmão Lucas Ferreira está ali também. Fique com ciúme não, eu precisava honrar minha mãe primeiro. Elas são testemunhas das experiências traumáticas em que nós vivemos. Nós vivemos num lar de opressão, onde o meu pai, que Deus a tenha hoje, graças ao Pai, já tenho liberado perdão aí por 19 ferramentas poderosas, e perdão espiritual também, mas é um processo e vocês vão entender aqui. O meu pai tinha um comportamento narcisista. Ele se comportava como um terrorista dentro de casa. Era um homem extremamente ferido. Era um homem extremamente machucado. Era um homem extremamente feio fisicamente, né, mãe? Feio fisicamente. Minha mãe era lindona, maravilhosa. Ele era inseguro. Ele era extremamente ciumento. E os padrões de comportamento do meu pai eram de posse, possessivo. E essa mulher era só dele e ela não podia nem sair para fora de casa porque alguém podia olhar para ela e desejá-la, cobiçá-la. E o meu pai, ele machucava a minha mãe de todas as formas possíveis. E ancorado a isso, meu pai era alcoólatra. E quando ele era tomado pelo álcool, ele era tomado por emocionalmente e espiritualmente, posses que fazia com que ele machucava minha mãe profundamente. Situações de chegar a amarrar minha mãe no quintal, amarrar ela pelo próprio cabelo e espancá-la, grávida de seus filhos. Então, a rejeição era muito grande dos filhos. Era um homem extremamente ignorante que o prazer dele era fazer filhos. Então, foram 9 só dentro de casa. Né? A gente não conta os bastardos, porque senão tem que dividir a herança. Aí ele não deixou herança, deixou dívidas. Hoje eu ri. Um tempo eu chorava. Mas eu não conhecia os padrões que eu tinha herdado do meu pai. E o tempo passou. E eu me tornei adulto. Eu odiava ver os comportamentos do meu pai. Eu odiava ver meu pai agressivo. Eu odiava ver meu pai espancando a minha mãe. Eu odiava ver o meu pai bêbado, fedendo a cachaça, fedendo a cigarro. Eu odiava tudo aquilo, eu tinha uma repulsa muito grande.
Mas aconteceu algo na minha vida, na vida adulta, que fez com que eu me rebelasse, me tornasse um rebelde. E aí, nesse processo de me tornar um rebelde, depois de muitos anos, quando eu conheci inteligência emocional, que eu permiti olhar para dentro de mim, e olhar dentro de mim eu tive que olhar para o meu passado, para resolver as minhas feridas, eu percebi que eu era idêntico ao meu pai. Que os padrões de comportamento que eu desenvolvi na minha vida tóxica eram exatamente os padrões que meu pai fazia. E que outrora, quando criança, eu odiava. Outrora, quando criança, Nossa, eu não vejo a hora de tornar adulto para mim sair para o mundo, para me julgar esse homem, para me condenar esse homem. Mas quando me tornei um adulto, tornei exatamente como ele. Conhecendo a inteligência emocional hoje, eu entendo sobre os padrões de repetições. Ou algumas pessoas falam maldições hereditárias, né? Então, ciclos de vidas que se repetem de forma inconsciente e vocês nem sabem de onde vem. Porque vocês outrora não tiveram numa palestra dessa para ter a consciência de que muitos dos nossos comportamentos, muitos dos nossos resultados hoje está totalmente relacionado às nossas experiências do nosso passado. E é muito bacana falar aqui, nos processos de terapia que eu faço com muitos clientes, pessoas que eu já ajudei a se reprogramarem, a se curarem, pessoas que trazem memórias de que elas nem viveram, pessoas que trazem dor de situações que a mãe ou a avó passou e contou para elas quando criança, e elas internalizaram aquilo ali como uma memória. E aí, quando se torna adulta, o que ela faz? De forma inconsciente, repete o mesmo padrão. Né? Tem uma historinha que é muito bacana, que é de um casal, eles casaram, e aí, todas as vezes que a moça, a esposa ia fritar um peixe, ela cortava o peixe em 3 pedaços e fritava. E aí, ele comia ali, beleza. Um dia ele comprou uma frigideira maior. Ele comprou uma frigideira maior, trouxe, meu bem, trouxe uma frigideira maior para você. E aí ela continuava cortando o peixe em 3 pedaços, mesmo com a frigideira maior. E ele falava, essa frigideira dá para fritar o peixe inteiro. E ela falava, não, eu gosto de cortar. E ela cortava. Um dia, numa conversa sincera, ele falou, meu bem, por que você corta o peixe em 3 pedaços? E aí ela fala assim, uai, bem, eu nunca percebi não, nunca parei para pensar não. Só sei que é assim. E um dia a sogra veio comer na casa deles, veio almoçar na casa deles, e a sogra falou, deixa que eu faça o peixe. E a frigideira grande, ela foi lá, pegou o peixe, cortou em 3 pedaços, colocou na frigideira. Quando ele viu aquilo, ele falou, sogra, por que você corta o peixe em 3 pedaços e a frigideira é grande? Aí a sogra fala assim, uai, meu filho, eu nunca reparei isso, eu só sei que é assim. E aí, a mãe da sogra um dia foi visitar, já velhinha, chegou na casa deles, e aí ela falou, deixa que eu faça o peixe. É uma família que gosta de fazer peixe. E aí, quando a senhorinha foi lá fazer o peixe, ela cortou o peixe em 3 pedaços. E o genro, o cara incomodado com aquilo, falou, ô, por que vocês cortam o peixe em 3 pedaços? E a vovozinha fala assim, eu não sei, eu só sei que a minha mãe fazia assim. Então, quantas coisas vocês estão fazendo de forma inconsciente que papai fazia, que mamãe fazia, que vovô fazia, que vovó fazia. Só que não são só fritar peixe. São rejeitar pessoas, são maltratar pessoas, são dar castigos emocionais em pessoas. São comportamentos extremamente tóxicos que vocês até então não conseguiriam perceber porque estão repetindo. Porque vocês foram feridos lá na infância. Vocês foram feridos lá na infância e esse ferimento repetiu por várias vezes que para vocês tornou comum, tornou muito normal rejeitar outra pessoa, dar, como é que chama aquelas palavras? Aqui no Goiás vocês chamam o quê? Lá no norte a gente fala de dar aqueles pitos nas pessoas, aquelas mal respostas, como que fala? Aquelas patadas, né? Não, eu sou assim. Dá patada em todo mundo. Não, eu sou assim. Você é uma ferida, você é um ferido. Alguém te feriu lá na sua infância e você vem repetindo isso por muito tempo.
A Karine fala muito sobre os perfis, né? Influente, dominante, conforme. E alguns falam assim, não, é porque eu sou dominante. Não, é porque você é um ferido, é uma ferida e não se curou. E por isso você fica dando patada em todo mundo. E quando você emerge nesse ambiente e nós trazemos consciência, você tem a oportunidade de olhar para dentro de si e falar, caraca, esse trem aqui não faz bem para mim. Isso aqui não está fazendo bem para as pessoas que eu amo também. Porque nós vamos falar mais tarde sobre a comunicação, sobre o poder das palavras, e uma palavra que sai da sua boca pode dar a vida para uma pessoa, mas da mesma forma também pode fazer uma vida ser ceifada. E nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas emoções se nós estamos agindo baseado na dor. Porque, pensa comigo, um relacionamento, um casal, os dois, com experiências traumáticas, eu saí de um lar destruído, minha esposa saiu de um lar destruído, nós nos conectamos, prometemos amar um ao outro, mas o amor que eu conheci foi de cacete. De gritos. E o amor que ela conheceu também foi, e aí, como que vai virar esse lar? E quantos de vocês aqui podem estar vivendo num lar desse hoje? Um lar tóxico, onde as pessoas se tratam através dos gritos, dos berros, das pancadas, das porradas. Por isso eu quero apresentar para vocês inteligência emocional. Cadê meu controle aqui? Alguém traga uma água para mim, por favor, também? Que isso? Quero apresentar para vocês inteligência emocional. Esse aqui, passa aqui. Espera aí, viu? Um lugar melhor para eu ficar é aqui? Gente, tá todo mundo comigo aqui? Vou para cá. Tá todo mundo comigo aqui, né? Bacana. Inteligência emocional é a capacidade de usar as emoções certas para se conectar consigo mesmo e com o próximo. E assim tirar o melhor de ambos. Inteligência emocional é você reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos, o seu momento. Porque, vamos lá, tem momentos que eu estou para risada, tem momentos que eu estou para conversa, mas tem momentos que eu não estou para risada, tem momentos que eu não estou para conversa. E muitas das vezes, quando eu não conheço as minhas emoções e eu não estou para conversa, o que eu vou fazer com as pessoas? Más respostas, patadas, né, que vocês falam, patadas? Patadas. Mas quando eu conheço as minhas emoções, eu posso chegar no meu colega de trabalho, posso falar para minha amiga, hoje eu não estou bem. Porque muitos de nós temos uma jornada laborativa muito grande, muitos colegas de trabalho, e as pessoas não conhecem as emoções nem suas mesmo, quanto mais a dos colegas, e aí chega com algumas brincadeiras invasivas. E nesse dia eu não estou bem, nesse dia eu estou para baixo e tá tudo bem. Tem dia que a gente não está bem. Sim, gente. Tem dia que a gente não está bem, sim. E tá tudo bem quando você reconhece que você não está bem. Todos nós tem alguns momentos, a gente chama de fossa, né? Aquele momento de fossa. E nesse momento é os mais importantes para você refletir sobre a vida que você está vivendo. Porque você vai procurar encontrar o que está te levando naquele momento de força. Se você estiver só na vibe de alegria, você não vai perceber. E eu, quando era depressivo, quando eu estava no estado depressivo, porque energia para cima, eu ria para todo mundo e chorava escondido. Eu sorria para todo mundo o tempo inteiro, alegre, e chorava escondido. Ia lá para a represa chorar de noite. Fazia questão de ficar até tarde no meu trabalho, para mim não chegar em casa e minha esposa vir me fazer pergunta. Então, ficava até tarde, ia para a represa chorar, e depois quando chegava em casa, eu chegava bravo. Né? Porque se eu chegar bravo, ela não vai querer ficar me especulando as coisas. Então, quando chegava em casa, ô meu bem, que é? Tô cansado, vou tomar um banho, vou dormir. 1 ano vivi dessa forma. Foi 1 ano. Quem de vocês aqui tem dores físicas? Deixa eu ver se alguma pessoa que tem dores físicas. Só 1, 2, 3, 4, 5. Ô gente, todo mundo, vamos lá.
Quem de vocês aqui tem dores físicas? Vamos lá. Me ajuda aí, gente. Não mente pra vocês, não. Se eu for curar vocês aqui, aí os que não levantam a mão vai ficar com dor. Um ano da Grande Depressão, comecei com uma dor, uma enxaqueca crônica. Passei por 2 neuros para descobrir que eu queria um diagnóstico. Eu quero um diagnóstico. Isaac, não tem nada. Uai, como assim? E passa alguns dias, a dor de cabeça some. E aí começa uma dor na coluna. Nossa, gente, agora minha coluna tá quebrando. Meu Deus do céu, eu tô ficando velho. Dor de coluna insuportável. E aí, sabe o que acontece? Vou no ortopedista. Eu preciso de um diagnóstico. Check-up. Isaac, não tem nada, sua coluna tá perfeita. Olha, como assim? Passa alguns dias, some a dor de coluna, vem uma dor na pá aqui, ó, que descia para esse braço, meu braço perdia a força. Aí alguém falou assim, Isaac, pode ser doença reumática. Vai no reumatologista. E eu vou no reumatologista, o que acontece? Tem nada. Isaac, você não tem nada. Como assim, doutor? Faz os exames de novo, me ajuda. Eu quero uma doença. Eu quero uma justificativa porque eu estou desse jeito. Não é assim que nós queremos, gente? É ou não é? Eu quero uma justificativa, eu quero saber por que eu estou assim. E aí, essa dor que sumiu, veio a dor do infarto. Essas 2 veias aqui queimavam, descia pro peito queimando, esse braço aqui queimando. 3 vezes fui parar nos 3 hospitais porque eu não fiquei contente de ir em nenhum. Fui no NASCE, aí falou, não, isso aí é emocional. Fez os elétricos, aí não, vou na Santa Casa. Na Santa Casa é melhor o diagnóstico. Fui na Santa Casa. Isaac, é emocional. Eu falei, não, é só Nicolau. Fui no São Nicolau. Isaac, você pode procurar um cardiologista que ele vai fazer os exames e não vai dar nada. Eu falei, cara, eu quero uma doença. Eu quero uma justificativa. Né? Depressão lá no talo, orgulhoso demais para reconhecer as dores físicas manifestando no meu corpo. Para quê? O corpo quer mostrar para você que você precisa de ajuda, que tem algo que você precisa resolver. Mas nós somos orgulhosos demais para reconhecer. E principalmente homens, viu? Tem homem aqui? Deixa eu ver se tem homem. Ó, os outros não são, não? Ah, tá, beleza. Beleza. Ó, gente, não estamos aqui para discutir opção, tá? Beleza, tá tranquilo. O que eu tava falando, né? Vou beber água. Então, quando 3 hospitais, fui no cardio, vamos fazer um check-up, Isaac. Fiz o check-up, esteira, aquele trem que você dorme com ele aqui, aqueles mapas, globos. Tem a Selma aqui que é enfermeira. Selma, levanta a mão aí. Gente, se vocês precisarem de uma enfermeira, tem enfermeira aqui, tá? Se alguém passar mal aí, a gente está preparado para suportar também, tá? E aí, fez check-up. O médico fala assim, Isaac, seu coração de atleta, cara. Aí eu queria uma justificativa. Eu falei, doutor, eu bebo muito café. É para cortar o café? Ele falou, não, tá te atrapalhando? Eu queria uma justificativa. E aí, quando esse doutor fala assim, Isaac, não tem nada não. Eu conheci um terapeuta. E esse terapeuta falou assim, Isaac, você sabia que o corpo fala? Mas sim, o corpo fala. Eu conheço linguagens corporais, né? E aí, cara, muito louco, que eu falei assim, ele falou assim, o corpo está manifestando através das dores físicas suas emoções. E tem pessoas que aparecem roxo na pele. Tem alguém que aparece roxo na pele? Tem alguém que dá umas dores do nada. Você não fez nada hoje, aí amanhã você é cheio de dores, todo travado, toda travada. Alguém? Não. Sim, são dores emocionais manifestando que você precisa de ajuda. São o seu corpo falando assim, ei, cara, para um pouquinho, cuida de você. Olha para dentro, tem alguma coisa aí para resolver. E eu falei pro terapeuta, então eu tô podre. Falei, eu tô podre, cara, eu tô de uma dor diferente, 1 ano procurando vários especialistas e as dores só vai mudando. E ele falou, vamos cuidar da emoção? Eu falei, vamos. Eu mergulhei com vontade. E aí, quando eu mergulhei, eu encontrei os traumas, os bloqueios, um monte de crenças limitantes que me impedia de romper. E aí, comecei a viver o processo. Terapeuta, tá? Palestras, imersões. E numa imersão despertou esse chamado poderoso de impactar pessoas, e hoje é a 5ª edição que já está acontecendo aqui, ajudando a impactar milhares e milhares de pessoas.
Inteligência emocional é? Tranquilo. É a capacidade que o ser humano tem de aprender. Vamos ler essa parte amarela aí, gente. Vamos lá, todo mundo junto comigo. É a... Tem um cara aqui, ó. Em 1995, o psicólogo e pesquisador Daniel Goleman. Alguém já ouviu falar de Daniel Goleman? Tem um livro dele que chama Inteligência Emocional, um livro poderoso. É o livro do romper para você aprender a lidar com as emoções. Best-seller que difundiu o termo no mundo afora, conhecido como o pai da inteligência emocional. Goleman conceitua a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, gerindo as nossas emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Fica bem mais fácil quando você conhece a si mesmo. A Jane falou a frase aí, né? Conheça a si mesmo que você domina o mundo. Paulo Vieira, Master Coach, né, o fundador do Método CIS, escritor, treinador de alta performance, ele diz assim: inteligência emocional é a capacidade de você gerenciar suas emoções, tirar o melhor de você e o melhor das pessoas à sua volta. Fotinha deles dois aí, né? E os livros do Paulo Vieira. Eu estou acelerando um pouquinho aqui, gente, porque o tempo tá cronometrado e aí, quando eu começo a falar aqui eu não paro, né? Então vou dando uma linha aqui. Como faz dar o play nesse vídeo aqui? Esse vídeo aqui é só para trazer um pouquinho de consciência, tá, gente? Era quarta-feira, 8 da manhã. Cheguei a tempo à escola do meu filho. Não se esqueçam de vir à reunião de amanhã, é obrigatória. Foi o que a professora disse no dia anterior. O que essa professora pensa? Acha que podemos dispor facilmente do tempo que ela quer? Se ela soubesse o quanto era importante a reunião que eu tinha às 8h30, dela dependia uma boa negociação, mas tive que cancelar. Lá estávamos nós, mães e pais e a professora. Começou a tempo. Agradeceu a nossa presença e começou a falar. Nem me lembro o que ela dizia. A minha mente estava pensando em como iria resolver aquele negócio tão importante. Já me imaginava comprando uma televisão nova com dinheiro. João Rodrigues, escutei ao longe. Não está aí o pai de João? Diz a professora. Sim, eu estou aqui. Contestei ao ir receber o boletim escolar do meu filho. Voltei para o meu lugar e disse para mim mesmo ao abrir o boletim, mas foi para isso que eu vim. O que é isso? O boletim estava cheio de 6 e 7. Guardei rapidamente para que ninguém pudesse ver como tinha se saído meu filho. De volta para casa, aumentava ainda mais a minha raiva cada vez que pensava. Mas se eu dou tudo para ele, não tem faltado nada. Agora ele vai ver. Cheguei, entrei em casa, fechei a porta com uma batida e gritei: vem aqui, João. João está... Cai alguma ficha para vocês aí, gente? Muitas das vezes a gente querendo tanto cobrar dos nossos filhos, dos nossos esposos e esposas, dos nossos parentes, das pessoas que estão à nossa volta. A gente quer cobrar tantas coisas, tantas responsabilidades, mas de verdade nós não temos coragem de olhar para dentro de nós mesmos e ver o quanto nós temos faltado na vida dessas pessoas também. Como você tem se comportado como pai? Como você tem se comportado como mãe? Como você tem se comportado como irmão, como esposo, como esposa? Será que é só cobrança? Será que o boletim que você pega dessa pessoa, você quer uma nota 10 dessa pessoa e você tem entregado menos que 5? Será que você consegue reconhecer o quanto você tem faltado na vida dessas pessoas? Pais ausentes, mães ausentes, irmãos distantes, relacionamentos distantes. E a gente cobra tanto, e a gente quer tanto, e a gente quer sempre mais. E a gente nunca reconhece o quanto nós temos faltado com as nossas próprias responsabilidades. Então, o que você precisa para desenvolver inteligência emocional? Pergunta o colega do lado aí. O que você precisa para desenvolver inteligência emocional? Vai, gente, pergunta aí. Joyce? O que você precisa, Joyce, para desenvolver inteligência emocional? Tá aqui. Oh, parabéns, é isso aí. Se nossos pais não nos ensinou, se não foi ensinado nas escolas, se nas empresas nunca se ouviu falar,
Como que nós iríamos desenvolver inteligência emocional? Eu quero que vocês falem assim, ó, gente, eu não sou culpado. Fala assim, eu não sou culpado. Nenhum de nós somos culpados por nenhuma situação que nós passamos na nossa vida. Tem situações que você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa é culpada por esse fracasso, por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Essa pessoa não é culpada. Quando você entende essa base aqui, de que pessoas são programadas, e se essa pessoa te feriu, se essa pessoa te machucou, é porque ela foi programada para isso. As referências dessa pessoa era de se comportar exatamente dessa forma. E se esse conhecimento nós estamos trazendo aqui o tempo inteiro, reforçando para você olhar dentro de si, você olhar para os seus comportamentos e ver como você estava se comportando e buscar referência de quem você está repetindo, você vai entender, porque você vai entender que você não é essa pessoa má que as pessoas falam que é, que você não é esse pai ruim que as pessoas têm falado que é, que agora você percebeu que estava sendo. Você não é essa mãe ruim que você acha ser, que as pessoas falam, você é má, você é dura, você é firme, você é grossa, você é grosseiro. Você não é. Alguém te programou para se comportar justamente dessa forma. E você só está repetindo um padrão. Como se fosse um computador, dá um comando aqui, ó. Dá um comando aqui, esse computador vai repetir no automático. E sem consciência, sem o que nós estamos entregando para você, porque na escola nós não ouvimos falar nisso. Nas igrejas nós não ouvimos falar nisso. Nas empresas nós não ouvimos falar nisso. Nos nossos diálogos nós não ouvimos falar nisso. Então, por exemplo, eu conheci inteligência emocional em 2021, que foi vencendo a depressão 2020, 2021 eu conheci inteligência emocional, que transformou a minha vida. Eu fui entender os meus padrões de comportamento. Mas antes eu tinha um comportamento totalmente tóxico e achava que estava certo. E ninguém me confrontava porque era a minha verdade. E quantos de vocês hoje estão vivendo verdades absolutas de provocadores e situação em outras pessoas? A única forma é através da reprogramação mental. Fala assim para mim, reprogramação mental. Reprogramação mental. Ó, você viu? O computador confirmou. Você sabia que desde que nascemos nós somos programados exatamente para ser quem somos hoje? Cada um de vocês aqui hoje, com o resultado que vocês têm, um está tendo uma vida abundante, outro está tendo uma vida de escassez, um está tendo uma vida de paz, outro está tendo uma vida de ódio, um está vivendo uma vida maravilhosa, outro está vivendo uma vida cheia de desafio, cheia de conflitos. Exatamente da forma que vocês entraram aqui hoje, vocês foram programados para ser. E Isaac, se eu tivesse conhecido isso há 5 anos atrás, eu teria mudado a minha rota, sim ou não? Sim. Sim, gente, porque tem pessoas aqui que estão carregando, você viu a Kelly falando aqui, 17 anos de transtornos. Sai de um, entra de outro, sai de um, entra de outro, só evoluindo, porque a crença religiosa, não, se eu ir no médico, vai falar que é espírito, então eu não vou. E aí foi se afundando. Né? Quantas pessoas deixam de buscar ajuda porque não têm a consciência, não têm o conhecimento. Então a passagem da palavra de Deus que fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, não é sobre religião, é sobre você conhecer a verdade das coisas. E a verdade das coisas vem ao seu tempo. Por exemplo, quem são pais aqui? Deixa eu ver, quem são pais? Vocês são pais, uma criança de 4 anos chega para vocês perguntar sobre sexualidade. Vocês vão falar da forma explícita que vocês conversam com um adulto? Sim ou não? Não. Então, quando ele adquiriu a maturidade para acessar esse conteúdo, você vai falar para ele sim ou não? Sim. Então, o conhecimento ele está aí. Conhecimento está na internet, conhecimento está nos livros, conhecimento abrangente para todos. Mas cada um acessa a um tempo. Eu acessei em 2020, 2021. E muitos de vocês aqui não adquiriram conhecimento nenhum sobre isso. É a primeira vez que estão aqui no ambiente. Alguns já estão na jornada, já participaram de uma imersão, de outra. E não é sobre essa imersão. É sobre a jornada de conhecimento.
Adquirindo conhecimento, que é uma nova verdade, quando você traz para dentro de si, você fala, cara, essa verdade aqui me liberta. Essa verdade aqui me tira desses caminhos. Essa verdade aqui faz com que eu consiga resultados diferentes. Porque quando eu olho para os resultados do meu pai, era fracasso. Então eu fui programado para quê? Para ser um fracassado. E eu estava indo no mesmo caminho. Se algo não me abre os olhos, eu estaria colhendo exatamente os mesmos frutos dele. Infelizmente, meu pai faleceu acho que com 50 anos. Novo. Porque as situações levaram ele até aquele ali. E se esse conhecimento chegasse para ele lá naquele tempo, teria salvado ele, teria salvado a nossa família. E o que nós estamos fazendo aqui? Quando você se curar, vai curar geração após você. Através da sua cura aqui, seus comportamentos com a sua família vai mudar. E quando você mudar na sua família, vai mudar com o esposo, vai mudar com a esposa, vai mudar com os filhos. Então serão novas sementes, dando novas árvores que darão novos frutos. De 0 a 12 anos, recebemos estímulos, aprendemos com os nossos como nos comportar e a ver o mundo como ele é, ou da maneira que nos foram mostrados. O que às vezes podem ser imagens distorcidas justamente por conta da programação dos nossos pais. Então, se o meu pai tinha aqueles comportamentos tóxicos, altamente destrutíveis, era a programação que ele recebeu dos avós. Ele é culpado? Não, gente. Ele não é culpado. Ele é responsável pelos seus atos e atitudes. Assim como você hoje que está aqui é responsável pelos seus atos e atitudes. Mas você não é culpado. Sabe por quê? O culpado merece sofrer. O culpado merece pagar pelo mal que fez a outra pessoa. O responsável, ele olha para aquilo que ele fez e assume a responsabilidade. Então, vou te responsabilizar por esse dano. E a pessoa vai lá e responsabiliza. Agora, o culpado, ele tem que ser punido. E na nossa programação, todos os momentos que você traz para si culpa, a sua mente automaticamente traz uma situação de dor para você se autopunir. Um autoflagelo. De forma consciente ou inconsciente. Então, o que é que você traz culpa hoje? Ah, Isaac, eu trago culpa porque a minha situação financeira está desse jeito. Se você se sente culpado, a sua mente traz algo para te fazer sentir flagelado, para te fazer sentir mal. Se você se sente responsável, eu sou responsável pelo meu endividamento, sou responsável por minhas atitudes, me levou a essa situação. A sua mente vai trazer solução para você resolver. Mas se você trazer culpa, a culpa sempre vai vir seguida de um autoflagelo ou de um sentimento de autopunição. A reprogramação mental é uma técnica que trabalha o nosso subconsciente, eliminando crenças limitantes, traumas e lembranças negativas para que nada atrapalhe o desenvolvimento pessoal, trabalhando com a imagem e frequência sonora na mente. Gente, isso aqui não é hipnose, algo que nós entregamos aqui não é hipnose. Esse dia eu estava com a Aninha ali, né, Aninha? Isso aqui não é hipnose. As ferramentas aqui você está totalmente consciente. E quando nós entregamos as ferramentas aqui, no mundo lá fora, cheio de correria, vida acelerada, um monte de situações, a gente tem tempo de parar por 5 minutos e fechar os olhos, respirar e imergir dentro de nós mesmos? Temos? Sim ou não, gente? Não temos. Por que aqui chama imersão? É um lugar onde você desconecta lá de fora e imerge aqui dentro desse ambiente em si mesmo. E quando você permite imergir dentro de você mesmo, você vai encontrar lá as mazelas, as dores. Porque a nossa mente também, ela vai trazer sempre a nossa mente ela sempre vai trazer 90% da situação negativa, 10% da situação positiva. A nossa mente ela é programada para isso. Então, quando você emerge num processo terapêutico, a sua mente, primeiro, ela vai achar os seus traumas, as suas dores, aquilo que te feriu, aquilo que te machucou. Se você estiver aberto, se você estiver com o coração quebrantado para se entregar aqui ao processo, é inevitável que você saia daqui transformado. Não tem como você não sair daqui transformado.
Então, quando nós fazemos as ferramentas, que nós falamos assim, fecha os olhos, o ambiente é seguro. São pessoas de confiança, são pessoas... Ninguém vai pegar sua carteira enquanto... Aqui não tem nem corintiano, tem corintiano aqui? Epa! Ixi, estão os dois. Tem três. Não vamos falar de futebol, não. Vamos dar continuidade aqui. Gente, o ambiente é seguro. Então, quando a gente falar assim, ó, feche seus olhos, feche os olhos. Que enquanto vocês estão com os olhos fechados, nossa equipe está aqui pronta para qualquer situação. Nós somos preparados. E agora nós temos uma enfermeira. Se vocês quiserem passar mal, temos enfermeira aqui também. Tá vendo? É mais completa aí, né, Selma? Sim. Mas, quando eu falar, fecha os olhos. Na hora que eu falar assim, ó, levanta a mão. Tudo isso aqui tem intenção. Eu estou programando vocês para algo extraordinário. Então, assim, como que acontece a programação? Repetição ou forte impacto emocional. Então, várias coisas que a gente fica repetindo aqui é para programar você para a vida extraordinária que vocês vão viver. Quem quer viver uma vida extraordinária aqui? Ó, quase todo mundo, hein? Faltou poucas pessoas. Vamos lá. Quem quer viver uma vida extraordinária aqui? Tem energia ou já está com fome? Quem quer viver uma vida extraordinária aqui? Uhul! Agora sim, salva de palmas para vocês. Então, na hora das ferramentas, se entregue mesmo. Na hora de falar assim, ó, acessa tal lugar, vai em tal lugar. Se eu falar para vocês assim, ó, abre um baú, vocês abrem esse baú na mente. Você entendeu? Eu não vou mandar vocês abrir baú, não. Não, vai que eu mando. Se eu mandar vocês abrir um baú, vocês abrem, tá? Beleza? Eu sou a mudança que quero ser, desde que estejam dispostos a encontrar as raízes de dor e curá-la. Fala assim, eu sou a mudança que eu quero ser. Eu sou a mudança que eu quero ser. Sim, são vocês. Cada um de vocês são responsáveis pela vida de vocês. Cada um de vocês são responsáveis pelos resultados que vocês estão colhendo hoje. Cada um de vocês são responsáveis pela vida que vocês estão vivendo hoje. Então eu quero que você responda para você mesmo. Que vida que eu estou vivendo hoje? Uma vida de paz, de amor, de abundância, prosperidade? Ou uma vida de merda? Porque vocês são responsáveis. Agora com a consciência não dá mais para colocar a culpa no parceiro. Com a consciência não dá para colocar a culpa no patrão. Com a consciência agora não dá para colocar a culpa em Deus. E nem no Satanás. Vocês são responsáveis pela vida que vocês estão vivendo. Pelos conhecimentos que vocês adquiriram, pela jornada que vocês viveram. Abandono, vocês vão trocar por acolhimento. Rejeição, fala assim, rejeição, vocês vão reprogramar para aceitação. Não merecimento, fala aí. Não merecimento. Vocês vão trocar por merecimento. Fala mais forte. Ó, o lado negativo eu vou falar, o lado positivo vocês falam, tá? Mas fala forte, gente. Eu quero energia. Com energia a gente rompe mais rápido. Autossabotagem. Aí vocês falam lá outra. Aí vocês falam só outra, ó. Vamos trocar o medo por coragem. Medo por coragem. Vocês acham que coragem é o contrário de medo? Sim ou não? Sim, não? Como é que é? Sim, não? Ui, tô na dúvida. Sim, não? 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 Fala aqui, ó. Cadê o Mike's? Mike's? Tá chegando. O contrário de medo é coragem? Olha lá, ó. Ao meu ver, a coragem é o momento que você age, apesar de você ter aquele medo de limitando. Caraca, salva de palmas! Ê! Vai lá, Yasmin aí, ó. Yasmin, contrário de medo é coragem? Eu tinha dito que a coragem é a ausência do medo. A ausência do medo. Você deixa de ouvir o medo, não que deixa de senti-lo totalmente, mas deixar o sentimento positivo predominar mais nas situações. Uma salva de palmas pra... Mais alguém? Tem um menino ali, ó, que tá louco em querer falar. É você, né? É você? Você não? Vai, é você? Alguém aqui falou, não falou não? Você?
falei um pouco em voz alta, mas era com o rapaz gentil. Ah, tá, bacana. Mais alguém? Contrário de medo, na verdade, é amor. Amor, Isaac? Sim. Vamos passar aí na palavra de Deus que fala assim. Eu não sei se vocês acreditam na Bíblia e vocês não são obrigados a acreditar na Bíblia, tá? A Bíblia é um livro da capa preta, não sei se vocês conhecem. E esse livro, ele perdura por mais de 2000 anos. Sim, tem vários formatos, mas normalmente é um livro assim, ó, perdura por mais de 2000 anos. Não tem como, nem cientificamente, nem de qualquer outro tipo de argumento, eu argumentar contra um livro que perdurou por tanto tempo. Então, são palavras assim, sagradas, assim, independente das pessoas que o escreveram, para perdurar por tanto tempo assim, tem que ser muito forte, tem que ter um poder muito grande. E se você pegar qualquer livro de conhecimento, de autoconhecimento, que você for ler, pode chegar, sinta-se à vontade. Qualquer livro de autoconhecimento, ele está baseado e fundamentado na Bíblia. E muitos livros da ciência hoje estão complementando com as passagens bíblicas. Então, nesse livro aqui, tem uma passagem que fala assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, o que te faz sentir medo é a insegurança, é a necessidade de validação, é a necessidade de aprovação, é você não sentir verdadeiramente amado. E vamos voltar lá para a nossa criança? Eu tenho um filho que chama Luiz Felipe. Luiz Felipe não faz isso. Luiz Felipe não faz isso. Ele vai lá e faz. E aí, eu não tenho inteligência emocional. Oh, seu filho da puta! Já agarra ele pela cabeça, dá um safanão na cabeça dele, ele sai catando cavaco. Esse menino, ele se sentiu amado ou não? Na segunda vez, quando eu falar, Luiz Felipe não faz isso, o que ele vai sentir? Medo. Por quê? Porque ele não se sentiu amado. Se eu souber comunicar com meu filho, souber usar, daqui a pouco vai ter o Valdemar falando sobre a 5 linguagens do amor, usar a comunicação adequada com meu filho, não vai precisar eu fazer ele sentir medo. Vou fazer ele sentir amado, e eu vou ensinar ele fazendo ele sentindo amado. Mas falta de inteligência emocional eu aprendi com meu pai, né? Aprendi com meu pai era meu herói. Vai, se não for, já uma tabada de longe, ou um cinto de couro, ou uma régua. Então, o que eu ia repetir no meu filho, sem inteligência emocional? Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O contrário de medo é amor. Todos os seus medos hoje, que tem o medo nato e inato. O medo nato é o que você já nasce com ele, todos os seres da mesma espécie precisam ter. Né? Alguns medos, todo medo que você olhar, todos os seres humanos, todos os seres da mesma espécie tiver medo, é o medo nato, é o medo natural. Agora o inato é o medo que, por exemplo, vocês têm medo de falar em público, tem ou não? Quem tem aí medo de falar em público? Vem aqui falar. Algumas pessoas foram desbloqueadas aqui hoje falar em público. Porque vai morrer se falar em público? É o medo de quê? É o medo de ser julgado. O medo de ser julgado é falta de amor, porque lá na raiz, alguém que deveria lhe fazer sentir segura, fazer sentir amada, fez o quê? Te criticou. Você não fala direito, você vai gaguejar, você não apresenta o trabalho direito porque você não estudou. E dependendo da comunicação, você travou, bloqueou a sua criança lá na infância. E aí você também foi bloqueada, travada lá na infância, através do poder das palavras. Então, quando você se sente verdadeiramente amado, você não tem mais nada. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se eu sei quem eu sou, hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu tenho o posicionamento que eu tenho. Muitas vezes pode faltar o conteúdo, mas eu sei me posicionar e eu vou conseguir entregar a palestra para vocês. Meu horário está atrasado e eu tenho um monte de coisa para falar para vocês. Olha pra você ver. Se fosse em outro tempo, quando eu não sentia amado pelo meu Criador, aí eu me sentia incapaz e inferior, porque eu não sou amado. Hoje eu sou amado por milhões de pessoas, sou odiado por algumas outras e está tudo bem. As pessoas que me odiam é por causa das feridas delas. Vocês entendem isso? Sim ou não? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Sim.
Pode continuar? Então, beleza. Conhecer o verdadeiro amor é algo extraordinário que vocês vão, a partir de agora, né, a partir da ferramenta da Jane, vocês já começaram. É preciso aprender a perdoar. Eita, agora pegou na minha ferida. Fala assim, fala o colega do lado. Eita, agora lascou. Fala aí. Perdoar? Eu conheço uma pessoa que está aqui hoje, né, que na última imersão, perdoar? Oh! Perdoar é uma decisão. E perdoar não... O decidir perdoar não quer dizer que você vai esquecer todas as maldades, todos aqueles comportamentos que te feriram, que te magoaram, que te fez sentir tão oprimida, tão oprimido, tão rejeitado. Decidir perdoar é você decidir arrancar de dentro de você toda essa mácula, todo esse mal, todo esse rancor que está aí te corroendo. Dores de estômago, dores de cabeça, dores de garganta, nem corroendo você. Gastrite, quem tem gastrite aí, não levanta a mão não, senão eu vou saber que você guarda muito rancor. Brincadeira, tá, gente? Úlceras, várias doenças, né, no intestino aí, aqui no nosso sistema imunológico aqui, atrapalhando nós viver uma vida extraordinária. Porque não perdão. Ah, isso aqui eu perdoo, mas isso aqui não. Isso aqui eu perdoo, isso aqui não. O medo trava, o medo empata, o medo faz com que você deixe de viver a sua real identidade. Sim ou não? Sim. O medo faz com que você comece a esconder nas sombras de seus amigos ainda no tempo da escola, nas sombras de seus parentes próximos, nas sombras das pessoas que você admira. Quem é que escondeu aí na barra dos colegas, nos grupinhos ali, só para sentir pertencente? Quem? Sim, o medo faz tudo isso com a gente. Faz esconder de nós mesmos. Então, chega a vida adulta, o mesmo medo te trava, impedindo de crescer exponencialmente. E a vida passa e você continua vivendo nas sombras. Só que agora o tempo passou, você vive na sombra do esposo ou da esposa, na sombra dos novos amigos que você adquiriu, na sombra da sociedade, e você nunca consegue ser protagonista da sua própria vida. A falta de amor te faz sentir medo. Não sentir amado faz você sentir medo. O medo te impede de perdoar. O não perdão te faz sentir culpa. E a culpa te afasta de ser o que você nasceu para ser. Nossa, Isaac, mas que sequência louca, hein? Sim. Você não sente amado, você sente medo. Você sente medo, você é travado e bloqueado. E o medo te impede de perdoar. Por quê? Se eu perdoar essa pessoa que me traiu, ela vai me trair de novo. Se eu perdoar essa pessoa que me machucou, ela vai me machucar de novo. Se eu perdoar essa pessoa que me fez tanto mal, ela vai me ferir de novo. E faz de forma inconsciente se sentir culpado ou culpada pelas situações que você está vivendo, pelos significados que você tem dado na sua vida. E essa culpa te faz sentir cada dia mais mal. E essa culpa faz com que você viva em situações e ciclos de dores que você não compreende. E aí você sempre olha e acha que é o esposo, que é a esposa, que é o filho, que é a filha, que é o patrão, que é a empregada, que é os professores, que é os alunos. Sempre você vai viver nesse ciclo aí, dando um significado. Cabe a você a decisão de resolver seu passado para dar um novo significado ao futuro. Quem de vocês quer resolver o passado aí? Fala assim, eu quero! Eu quero! Ixi, mas, gente do céu, o povo está sendo... Fala mais forte, eu quero! Eu quero! Fala pro colega do lado assim, eu vou resolver meu passado. Então, vamos deixar esse trem mais dinâmico? Fala assim, amiga ou amigo, eu vou resolver meu passado. Fala, gente! Essa interação aqui é justamente para ajudar vocês a se soltarem mesmo, viu, gente? Os homão aí, fala aí, amigo, vou resolver meu passado, cara. Fala aí. Fala aí, Luiz, amigo, vou resolver meu passado. Ó, o Luiz tá ali, ó, o Luiz, os meninos aqui, os homens tudo. Rapaz, os homens aqui tudo forte, né? Bom, né?
Vamos resolver o passado, ô Maiada? Vamos ou não vamos? Vamos! Fala aí, vamos! Cadê a voz masculina aqui nesse trem? Vamos! Gente, um homem masculino resolvido, ele consegue resolver a situação de milhares de mulheres. Hoje, um grande problema na sociedade é justamente a falta de homens posicionados, sabendo verdadeiramente quem eles são. Porque um homem provedor, um homem protetor, ele consegue dar um lar, uma família segura para a sua esposa, para os seus filhos, e os seus filhos vão crescer saudáveis, vão crescer filhos e filhas com uma maturidade excelente, que vão produzir lares maravilhosos, lares de paz, de amor, de felicidade. Mas hoje, a maioria dos homens, orgulhosos demais, não tem coragem de olhar nem para o seu próprio umbigo, e olha sempre acima, achando que é o melhor, que é o bambambam, que é o poderoso, mas esquecem de cuidar da sua base, que é a sua própria casa, a sua própria família, dos seus filhos, das pessoas que estão à sua volta. E está gerando, está treinando filhos e filhas distantes de quem eles são. Por que vocês estão aqui hoje? Porque os seus pais não tiveram o conhecimento que vocês têm a oportunidade de adquirir hoje. Porque se os seus pais tivessem essa oportunidade e vivessem, talvez vocês não estariam aqui hoje, talvez não estariam fazendo um movimento de louvor, outra coisa aqui. Por que a inteligência emocional é muito importante atualmente? Estamos todos destruídos no meio da ansiedade, da depressão, na vida acelerada, louca que nós estamos aí. Necessidade de aprovação, de validação, de mostrar resultado, de parecer para as outras pessoas o que de verdade nós não somos. Sim ou não? Sim. Bom, vai me falando da hora aí também. O que te faz te sentir inseguro ou insegura? O que te faz fazer merdas a vida inteira? Desculpa a palavra aqui, eu acho que a maioria é adulta aqui, né? Eu espero que ninguém fique ofendido com essa palavra, porque essa palavra aqui, um outro tempo, fala, nossa, cara, o cara tá falando isso num ambiente desse, sofisticado, pessoas inteligentes, mas na verdade eu vivia a merda a minha vida inteira e eu não percebia. Então eu preciso falar essa palavra aqui, porque muitas vezes você não consegue olhar a merda da vida que você está vivendo, a merda da vida que você tem vivido até hoje, e eu tenho que falar esse nome nojento, escroto, para você olhar e falar, cara, mas que merda. Porque essa repulsa que vai fazer você mergulhar nas ferramentas aqui e reprogramar sua mente para viver uma vida extraordinária. E aí, a partir daí, você não vai ter mais esse negócio aqui na sua vida. E o que te faz ter medo? Vocês viram que aqui eu coloquei aqui, ó, o que te faz ser inseguro ou insegura, o que te faz fazer as merdas da vida e o que te faz ter. Está baseado na crença, no triângulo das crenças. Que é ser sobre identidade, fazer sobre a capacidade e ter sobre o merecimento. Cada um de nós, o que nós somos, está relacionado à nossa identidade. A Jane fez uma ferramenta de restaurar a identidade de vocês. Quem vocês são de verdade, na sua pura essência. Filhos e filhas amadas do Criador, feitos à imagem e semelhança do seu Criador. Fazer é o que vocês fazem no dia a dia, o que fazem no dia a dia te trazem resultados. Mas muitas das vezes o que nós fazemos baseado na nossa identidade, se a nossa identidade está distorcida, nós fazemos tudo distorcido. Nossos comportamentos são tóxicos, os nossos comportamentos são distorcidos. E temos resultados o quê? Cada dia mais ruim. Resultados cada dia piores. Olhando para o nosso resultado e falando, meu Deus, mas o que está acontecendo? Que eu não tenho resultado. Porque identidade, ser, fazer, a capacidade, e aí vem o merecimento, ter. Quando você tem um merecimento, você tem. Isaac, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E aí, quando a pessoa fala assim, eu tenho depressão, eu tenho a bipolaridade, eu tenho. É sobre a crença que ela adquiriu na jornada. Né? Eu sou depressivo, está na identidade, a depressão. Em algum momento foi instalada. Aconteceu um monte de situações na criança que o feriram, que levou ela a ser dessa forma. Eu sou depressivo, eu sou bipolar, eu sou transtorno, eu sou. Tem pessoas que é a pura enfermidade. Porque está na identidade.
E para ir na identidade tem que ser muito profundo. A crença mais forte é da identidade. E depois, o fazer, que é a capacidade. Então eu faço isso porque eu sou, eu faço esse comportamento aqui, ó, de ao mesmo tempo que falar bem do seu, eu já falo mal, já grito com você, ao mesmo tempo que eu falo que eu te amo, eu já dou uns berros, é que eu sou bipolar, ó, a identidade minha, eu sou bipolar. E aí eu faço esse comportamento. Entendeu? Então eu tenho um repulso, eu tenho medo, eu tenho nojo, eu tenho... Por quê? Identidade, capacidade, merecimento. Então vocês reprogramando essas crenças, sabendo quem vocês são, filhos amados de Deus, filho amado do Criador, qual é o comportamento? Hoje, quando eu vou corrigir meu filho, eu falo, quem você é, filho? Quem você é? Sou filho amado do Criador. E o filho amado do Criador comporta desse jeito? Um filho amado do Criador faz bagunça na escola? Um filho amado do Criador se comporta dessa forma? Não. Não, filho, quem você é, mostra quem você é. E aí ele muda os comportamentos dele. Né? Uma coisinha que uma criança sempre tem, aquela birrinha, é fazer isso aqui, né? Murchar os ombrinhos. Tu vem aqui, olha aqui pra mim, olha nos meus olhos. Quem você é? Quem você é? Eu sou filho amado do Criador. E o filho amado do Criador se comporta dessa forma? Ser, depois fazer. Entendeu? E depois, o terceiro é ter. Ter os comportamentos, ter os resultados, ter a vida que vocês merecem. Então, se vocês reprogramar essas 3 crenças hoje, a vida de vocês vai ser totalmente transformada. Vamos, gente, leia aí pra mim, enquanto eu bebo água aqui, vamos lá. Eu vou começar, vocês continuam. Todas... Vocês concordam com isso, gente? Sim ou não? É, o 3 concorda, o resto não. Deixa eu ler de novo. Todas as histórias que você tem contado para você mesmo são apenas uma forma de convencer o seu ego de que você está certo e o mundo está errado. Sim ou não, gente? Sim. Justamente, gente. O orgulho faz com que a gente tenha todos esses comportamentos, todos esses posicionamentos, toda essa loucura que nós vivemos. E aí a gente olha e fala, não, é o mundo que está errado, não, eu estou certo, eu continuo certo. E os resultados que você está colhendo? Olha para os seus resultados. Se os seus resultados são extraordinários, maravilhosos, você está certo, continue. Agora, se você estiver olhando para o seu resultado e a sua vida não está condizente com os resultados que você espera alcançar, olhe para você, olhe para dentro. Fazendo sentido ou não, gente? Então eu preciso te decepcionar. Já decepcionei, né, gente? Já decepcionei? Decepcionei vocês aqui? Eu preciso decepcionar vocês pela última vez, para que você possa reconhecer quais são suas responsabilidades e quais são as responsabilidades dos outros. Tem algum culpado aqui, gente? Não tem nenhum culpado. São todos responsáveis. E cada um de nós vamos sair daqui assim, eu sou responsável pela vida que eu estou vivendo. Eu estou responsável pelo relacionamento de dor que eu estou tendo. Eu sou responsável pelo relacionamento com as pessoas que eu convivo, que eu estou tendo. Eu sou responsável pela vida financeira que eu estou tendo. Eu sou responsável por tudo que eu estou vivendo nesse momento. Agora, consciência. Eu estava vivendo até aqui porque eu não tinha compreensão. A partir daqui, eu posso tomar uma decisão e mudar a rota da minha vida. Porque com consciência é o primeiro passo, adquirir consciência. Mas precisa tomar uma decisão e entrar em ação imediatamente. Então, o que nós fazemos aqui é para traz a consciência e ativa vocês para entrar em ação. Por que a menina pede você para escrever aí? Qual decisão você toma? Escreve a decisão que você toma para a sua vida. Escreve aí qual decisão você toma. Qual decisão você toma para a sua nova vida que você quer viver? Escreve aí qual decisão você toma. Para o seu relacionamento, para a sua vida financeira, relacionamento com os filhos, relacionamento com as amizades. Escreve aí qual decisão você toma. Vai continuar vivendo essa mesma vida? Vai continuar tendo os mesmos comportamentos? Ou você vai mudar essa rota? Vamos corrigir essa rota. O orgulho tem sido o maior mal na humanidade. Por orgulho nós temos deixado de amar o próximo,
cuidar de uns aos outros e deixado de perdoar. O orgulho fere silenciosamente até o ponto de secar os ossos, roubar a essência da alma e a própria vida. Tem quanto tempo aí? 7. Tá, beleza. Muitas pessoas, o auge do orgulho é atentar contra a própria vida. 2020, eu deixei tudo pronto, organizei tudo, deixei tudo pronto e me preparei para tirar minha própria vida. Eu pegava o meu carro em alta velocidade daqui para Uberlândia e colocava o que o ponteiro dava. E a voz que falava na minha cabeça era assim: só vira o volante um pouquinho, só um pouquinho, acaba logo com isso. A sua esposa vai ficar aí milionária, os seus filhos vão ter alguém que vai ampará-los melhor que você, ela vai conectar com um homem muito melhor que você, ela vai conseguir continuar a vida dela de uma forma muito melhor do que essa vida desgraçada que vocês estão vivendo. A voz falar na minha cabeça era isso. Ela sabia que eu estava com depressão? Ela não sabia, ninguém sabia. Era só comigo mesmo. Porque orgulhoso demais. E o orgulho faz isso com a gente. O orgulho faz com que a gente fique amargurado, ressentido, desconfiado de tudo, desconfiado de todos. E o orgulho faz isso com a gente, ó, ao ponto de secar os nossos ossos, roubar a essência da nossa alma e a própria vida. Perde o sentido, acha um peso no meio da sociedade, acha um peso no ambiente familiar, acha um peso para os amigos, para o esposo, para a esposa, acha que a única solução, que a única saída é tirar a própria vida. O orgulho. E esse orgulho tem ceifado quantas vidas? Esse orgulho tem acabado com quantas famílias? Esse orgulho tem acabado com quantas gerações que poderiam vir posteriormente se essa pessoa tivesse ficado aqui? Se essa pessoa tivesse encontrado acolhimento? Se essa pessoa tivesse permitido pedir ajuda? Porque se eu tivesse feito em 2020, vocês não estariam aqui. Talvez vocês estariam em qualquer outro lugar. Por causa do meu orgulho, milhares de pessoas deixariam de ser impactadas. Por causa do meu orgulho, a minha família seria interrompida. Por causa do meu orgulho, talvez meu filho seria tão traumático que não queria mais um relacionamento. E a partir daí não queria ter que conectar com a mulher e fazer filhos e continuar a nossa geração. Por causa do meu orgulho. Só que no momento da dor, nós não conseguimos olhar isso. A gente só quer acabar com a dor. E a gente quer acabar com a dor provocando mais dor. Porque quem fica vai sofrer. Quem fica vai ficar perguntando por quê, por quê, por quê. Como reprogramar curar todas essas raízes? Pergunta para mim assim, como reprogramar e curar todas as raízes? Tcharam! Aqui, na imersão Restaurando Vidas, lógico, né? Terapias em grupo, processo de coaching em grupo, palestras de inteligência emocional. Nós fazemos palestra aí praticamente a cada 15 dias, a cada semana, live nós fazemos todos os dias. Então você começa adquirindo conhecimento, vai reprogramando a sua mente. É uma jornada. Fala assim, jornada. Não, faz assim com a mão, jornada. Jornada, fala, gente. Agora vai para o colega lá e fala assim, jornada. Você precisa viver a jornada. Se você não viver a jornada, vamos lá. Isaac, 37 anos de trauma, de bloqueio de uma vida desgraçada. Vai mudar da noite para o dia? Não, eu estou na jornada. Estou na jornada e essa jornada que me faz continuar melhorando em mim mesmo e através de mim melhorando outras pessoas, me adquire mais confiança para me melhorar a mim mesmo, porque agora eu preciso dar meu testemunho, agora eu preciso me mostrar posicionado, agora eu preciso mostrar que o que eu estou falando dá resultado e eu preciso viver mais e mais e mais, adquirir mais conhecimento, adquirir mais ferramentas, reprogramar a mim mesmo e a partir daí ajudar mais e mais pessoas. Mas se eu fosse orgulhoso de tirar a própria vida em 2020, não estaria aqui.
E muitos de vocês estão aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque em alguns momentos vocês já pensaram em tirar a própria vida. Em alguns momentos vocês projetaram tirar a própria vida. Mas o nosso Pai, Ele te amou de uma maneira tão grande que Ele não permitiu. E Ele permitiu que você vivesse essa experiência aqui. Agora, depois dessa experiência aqui, o visto não tem como desver. Depois dessa experiência aqui, vocês não vão mais querer tirar a própria vida. Vocês não vão ser tão orgulhosos ao ponto de querer tirar a própria vida. Quando vocês pensarem na possibilidade de sabotar contra a própria vida, olhe para a vida de pessoas que serão impactadas através do seu testemunho. Olhe para a vida de pessoas da geração, através dos seus filhos, das suas filhas, através de muitas pessoas que vocês vão alcançar através do seu testemunho. O tempo inteiro nós falamos de pessoas aqui, ó. A Dalber já foi impactada várias vezes, né, Dalber? A Dalber deu um testemunho poderoso na terceira. Depois, se ela quiser dar aqui também, está aberta, tá? Então, é um processo. E nesse processo é importante imergir a fundo. Terapias, terapia em grupo, processo de coach em grupo. Cadê o controle? Tem mais não? Vai. Respira, ó. Toda vez que fazendo, você faz assim, ó. Respira, tá vendo? Dá certinho. Palestra de inteligência emocional. Workshops. Alguns já participaram de alguns workshops. E não é só nosso, tá, gente? Nós não temos ciúme. Não é só nosso, é desenvolvimento humano. Encontros de propósito. Imersão restaurando vidas. Aí sim, né? Imersão restaurando vidas. Restaurando a sua verdadeira identidade, conhecendo a si próprio, se conectando com quem vive o mesmo propósito. Porque vocês viveram essa experiência aqui, vão viver hoje e amanhã. Quando vocês saírem daqui, saem cheios de desejo de transbordar na vida de outras pessoas. Só que lá fora, muitas pessoas não viveram isso aqui e elas não entendem ainda. Então elas vão olhar para você e falar, ah, meu Deus do céu, agora tá alucinado, agora tá bobo, agora pronto, agora quer converter todo mundo para aquele negócio. E isso aqui não é religião. Tá? Esse aqui é um projeto e eu quero que vocês todos estejam aqui da próxima vez trazendo pelo menos mais 5 pessoas, que aí a gente já vai fazer num outro ambiente maior, né? E logo a gente vamos aumentando os ambientes e vamos alcançando mais gente. Mas primeiro precisa acontecer em você. E você vai conectar com pessoas que querem viver o mesmo propósito. Porque se você vive isso aqui, vai conectar com pessoas que não querem viver o propósito, ou das duas uma, ou aquela pessoa vai tirar você do propósito, ou você vai atrair elas para o propósito. Entendeu, velho? O que trouxe você até aqui? Vamos lá, hein? Quem foi medo? Medo? Quem identifica, levanta a mão. Insegurança? Frustrações? Mágoas, raiva, desprezo, abandono, dor, angústia, traumas. Vocês vão sair daqui hoje cheios de coragem, cheios de segurança. Aí vocês fazem assim, ó, uhul! É mais sério, realização, uhul! Perdão, uhul! Amor, uhul! Intimidade, Irilene, você não tá falando, acolhimento, uhul! Aí, agora sim, cura, uhul! Paz, memórias positivas. Uhul! Uma salva de palmas para vocês. É isso que vocês vão sair daqui. Então nós precisamos fazer uma ferramenta. Fala pro colega do lado assim, ó, agora você vai ter que perdoar. Ou você perdoa, ou você perdoa, ou perdoa. Gente, é assim, ó, por mais desafiador que seja, nós lidamos com pessoas que passam por vários traumas, vários bloqueios, e assim, das dores mais terríveis. Mas quando você perdoa, porém o trauma fica.
É aqui que você vai resolver o trauma aí. Por exemplo, você pode até chegar a perdoar, mas ainda fica como se fosse uma ferida. Fica a cicatriz. Sim. Vai. Vamos lá. Você tem alguma ferida de infância? Você tem alguma ferida de infância aí no seu corpo? Tem? Mostra aí. Dá pra mostrar, não? Tá, beleza. Você tem uma cicatriz de infância, tem? No momento que aconteceu esse ferimento, doeu? Pra caramba, né? Você achou que ia até morrer? Tá. E hoje, dói? Mas tem uma marca, não tem? Perdoar isso. Você vai perdoar. Vai ficar lá, só que não vai doer mais. Entendeu? Se tá doendo, é que você não perdoou ainda profundamente. Ó, relacionado ao meu pai. Lembra que eu contei a história do meu pai? Hoje eu honro o meu pai. Tá? O meu pai, que Deus a tenha, já faz um bom tempo que ele faleceu. Quando ele faleceu, eu não tinha perdoado ele. Demorei 2 anos ainda para conhecer o que é perdão. E eu me julgava, eu era tão orgulhoso que eu me julgava muito melhor que ele. E numa experiência que eu tive, e essa experiência foi espiritual, onde alguém me guiou e me mostrou o que o meu pai tinha feito de bom, porque nessa experiência, alguém me levou a algum lugar e me mostrou só o que o meu pai tinha feito de bom. E eu olhei de muita coisa de boa que ele tinha feito. E aquela voz falou assim: agora, onde estão as suas obras? E eu não encontrei uma obra sequer boa. Naquele momento eu caí de joelhos no chão chorando. E naquele dia eu perdoei meu pai pela primeira vez. Até hoje eu já fiz 18 ferramentas de perdão referente ao meu pai. Mas Isaac, mas eu achei que era só perdoar e resolvia. Sim, se você conseguir perdoar tudo de uma vez, você resolve. Mas não consegue fazer o perdão no atacado. Ferramenta de perdão, perdão no atacado, parte de mágica. Gente, são experiências que vocês viveram. 40 anos de experiência, 30 anos de experiência, 25 anos de experiência. E aí com meu pai foi muitos anos de experiência. E tem coisas que eu ouvi falar dele que nem vi. Só que aí eu venho para a minha vida e eu começo a olhar meus comportamentos. E aí eu tô com esse comportamento aqui, de repente, né, gatilhos, né? Uma linguagem do amor que meu pai me ensinou, e ensinou para meus irmãos também, a gente ama uma pessoa na porrada. Né? Então o carinho que meu pai dava para nós era porrada, era brincadeira de luta. E aí eu e meus irmãos, tudo bom de briga, tudo lutador. Porque nós entendíamos que amar é porrada. Você entende? Olha que loucura, amar é porrada. E aí, todas as vezes que acontecia uma situação, qual que era o meu reflexo? Qualquer situação, meu reflexo era porrada. Louco, cego, triscou em mim. Minha esposa, várias vezes, ela tinha medo de me acordar porque triscou em mim, eu já armava a porrada. O reflexo era porrada. Uma vida tão turbulenta que triscou em mim, já vem porrada. Quando eu vi esse comportamento, agora eu adquiri consciência. Vivi uma ferramenta. Agora vem um comportamento aqui, dá porrada. Esse comportamento não é meu. Quem me ensinou isso aqui? Onde foi que eu aprendi isso? Cadê a raiz disso aqui? Aí eu vou lá buscar. Encontrei um momento onde meu pai é totalmente agressivo. E eu, como criança, olho pro meu pai e internalizo aquilo ali. Naquela hora eu tenho raiva. Naquela hora eu falo, nossa, que monstro. Mas quando eu virei adulto, eu repeti a mesma coisa. E aí eu entendi isso. Vou fazer uma ferramenta de perdão direcionada a esse comportamento. E aí eu mudei esse comportamento. Né? Muitas pessoas já mexeram comigo aí, já não levou porrada mais, né? Ganhou um abraço, né? Ganhou palavra de vida eterna. Mas em outra época, era porrada. E aí os comportamentos. Você vai vivendo a jornada e vem os comportamentos. O que é que aciona gatilho? Isso aqui me aciona um gatilho. Né? Peraí. Esse comportamento aqui é meu mesmo? Da onde que veio? Onde que eu aprendi? Qual que é a minha referência sobre esse comportamento? E aí eu busco. Num momento como esse aqui que nós vamos fazer agora, ou numa sessão de terapia, onde alguém vai me conduzir a esse momento. E aí nesse momento eu acesso esse momento, e aí eu vejo a cena. Né? E aí eu vejo a cena, resolvo emocionalmente, libero o perdão, e aí eu volto para o meu tempo presente aqui, já reprogramado para mudar meu comportamento. E aí meu comportamento muda automaticamente, parte de mágica. Só que você precisa acessando as memórias. Você tem várias camadas aí, vários traumas, várias situações acontecendo na sua vida que você nem sequer consegue compreender agora. Mas nesses momentos aqui, a sua mente vai te conduzir num lugar. Nós vamos fazer uma ferramenta aqui agora de perdão. Fala para o colega do lado, vamos fazer a ferramenta de perdão. E você perdoa.
Separar as pessoas que é próximo? Tá. Sim. E aí, o seu subconsciente vai trazer uma memória, gente. Ó, por exemplo, a Dalby aqui, quantos anos você tem, Dalby? 35. 40? Tá, então tá. Eu achei que era 35, né? Ela disse que é 40, tá tudo bem. 40 anos. Gente, ela tem um empilhamento de várias memórias, sim ou não? Várias situações traumáticas que fez justamente ela ser essa pessoa que é hoje. Então, por exemplo, agora, ela não vai conseguir acessar um monte, senão ela vai ficar louca aqui dentro. O subconsciente, ela vai conduzir ela a uma memória, uma de dor. E aí ela vai se entregar essa memória e resolver. Resolveu? Os comportamentos dela sobre essa memória vai serem resolvidos. Ela vai mudar o comportamento. Em um outro momento, ela vai em outra. Por que é importante o processo de terapia? Porque na terapia você vai catando trauma por trauma, bloqueio por bloqueio, medo por medo, e você vai resolvendo. Você entende? Então aqui nós vamos fazer em grupo aqui, então cada um vai acessar uma memória de dor, tá? O ambiente é seguro, o ambiente é controlado, nós temos profissionais aqui, responsáveis, tá bom? Então sim, só permitem, gente, deixa o subconsciente seu guiar vocês encontrem essa memória de dor, resolvam emocionalmente. Perdoem, deixa o perdão acontecer. E é maravilhoso. E assim, ó, perdão é um processo. Perdoei, mas ainda tá doendo. Perdoa de novo. Daqui a pouco você não sente mais nada. Você olha para aquela pessoa, sente compaixão. Sente compaixão por aquela pessoa, porque você vai chegar num certo ponto, você vai olhar para aquela pessoa, para aquele comportamento e falar, essa pessoa foi tão ferida que ela está me ferindo, porque ela foi tão ferida, de uma maneira tão maior do que ela está me ferindo, que ela não consegue entregar algo melhor do que isso. E mais poderoso ainda, esses dias eu estava falando com um irmão de igreja, agora é irmão de igreja, esse dia eu falei para ele justamente sobre isso. Nós somos tão orgulhosos que nós arrependemos dos nossos pecados e fala assim, Deus, Jesus Cristo, me perdoe os meus pecados. E aí Deus, Jesus Cristo fala assim, está perdoado, não peque mais, continue sua jornada. E aí seu irmão faz uma coisinha sozinha com você, e você fala, isso aí eu não perdoo não, de jeito nenhum. Não perdoa, não. Perdoa tudo, menos isso. Olha o tanto que você é orgulhoso. Olha o tanto que você é orgulhoso. Pensa se o pai olhar para você e falar do meu jeito. O tanto de pecado que nós já cometemos nessa face de terra. O tanto que nós sentíamos sujos, impuros, imundos. E ele nos perdoou, ele nos amou. Porque se nós estamos aqui é porque ele nos deu oportunidade de viver novas experiências. Então só viva. Oi. Ainda bem que minha voz é boa, né? Nem percebi. Vocês perceberam? Perceberam? Ah, gente, quando acontecer isso, vocês falam, me avisam. Eu não paro, não. Agora, vamos fazer uma ferramenta. Tá? Aí vão se apagar as luzes, tá? Eu vou conduzir vocês. E assim, ó, quando eu falar assim, por exemplo, levanta a mão, você levanta a mão. Você vai estar de olhos fechados, mas se eu falar assim, levanta a mão, você levanta. Se eu falar assim, ó, abre uma porta, vocês vão levar a mão. Ó, tá todo mundo aqui comigo? Tá todo mundo aqui comigo? Vocês vão levar a mão lá na maçaneta e abrir a porta, tá? Neurologicamente, vocês precisam fazer isso para vocês entrarem na ferramenta. Então, tem um ruído aí também. É o ar? Ah, tá, beleza. Então, vocês permitem emergir nessa ferramenta, tá? É para a cura de vocês mesmos. É para a cura de vocês. Quem conseguir entrar na ferramenta vão ser curados. Quem não conseguir, a gente entende e é um processo. Vai ter várias opções, vai ter várias ferramentas hoje e amanhã também. E eu torço muito que você possa aproveitar cada ferramenta e possa viver de verdade essa ferramenta. Eu preciso que as pessoas que são muito próximas separem uma da outra